Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre João Batista Fabre, pároco desta paróquia, amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nesse 11º dia desta trezena, a providência colocou para nós meditarmos sobre a virtude da castidade. Esta virtude tão necessária para a nossa vida presente, terrena, e colocamos o nosso pedido a Santo Antônio, que ele guarde, nos fortaleça para guardar em nós esta santa virtude, virtude que é própria dos santos, virtude que deve ser própria de todo o povo católico cristão. Temos como principal exemplo a Virgem Maria, a Santíssima, a Castíssima Virgem Maria, São José, castíssimo esposo da Virgem Maria, Santo Antônio. Então que eles possam nos ajudar a cada dia a vencermos as tentações e mantermos a nossa alma na castidade. Vamos lembrar alguns pontos que a Santa Teologia nos ensina, lembrar também alguns perigos que diante desta virtude muitas vezes nós temos que enfrentar, lembrar das armas que Deus nos deu e lembrar de como que a virtude da humildade é fundamental para que a virtude da castidade seja uma bela flor. Sem humildade, a castidade ela não tem um fruto como deveria ter. Primeiramente, a castidade não é apenas uma abstinência. Às vezes a pessoa pode se enganar com relação à definição da castidade, dessa virtude da castidade. É a guarda dos sentidos ou é apenas a disciplina que tem que se ter? Não. Castidade é muito mais que isso, vai além que isso. A castidade é um ato de virtude da caridade. Por isso que para entendermos bem a castidade, essa virtude, nós temos que unir também a virtude da pureza. No sentido que a pureza traz para nós um ideal maior. Por que somos castos? Por que buscamos viver a castidade? E aí nós lembramos da virtude da pureza, que nos ensina que aí entra a razão, a finalidade, o motivo, que é o principal, que é o nosso amor para com Deus, o nosso fim último. Daí a virtude da castidade e a virtude da pureza. Castus, em latim, significa isso, puro. Casto esposo de Maria, pureza, o puro esposo de Nossa Senhora, São José. E essa pureza nos leva a viver a intenção pura de agradar a Deus. Essa pureza que completa esta palavra, para nós entendermos melhor a palavra em si, a virtude da castidade, esta pureza nos leva a colocar o nosso coração em Deus, não nos manchando com as coisas terrenas. O nosso coração deve ir para Deus, buscar Deus, porque só Ele que é capaz de preencher o nosso coração. Porque nós não somos apenas animais. O animal, ele tem os seus instintos, ele tem as suas regras. Nós também, da nossa parte animal, temos os nossos instintos, as regras da nossa fisiologia, mas temos uma alma que governa, uma inteligência, uma vontade
com uma liberdade que deve governar os nossos instintos. E aí essa alma espiritual, ela não se compraz em bens materiais, no dinheiro, na riqueza, no prazer, ou na comida, não é? Ou nos prazeres carnais, os sexuais, não. O ser humano, por ter a alma espiritual, ele se preenche verdadeiramente quando ele possui Deus. Por isso que a virtude da castidade, a pureza, ela é muito mais do que abstinência ou disciplina, é um encontro com Deus nosso Senhor para guardar o nosso coração. Por isso que aqueles que viciam com os pecados contra o 6º mandamento ou 9º mandamento, o problema está aí nesse foco. O coração não está preenchido com algo sobrenatural. Diferente das tentações, né? Aqueles que vivem e buscam esses pecados impuros. O coração não está completamente convencido de que a alegria verdadeira é Jesus. Aqueles que vivem ou buscam viver esses vícios contra a castidade, contra a pureza, ainda não se encontraram verdadeiramente com o nosso Senhor. Não tiveram aquele encontro com Deus de um olhar que, pela sua misericórdia, tem confiança que Ele tem o poder de livrar de qualquer outro pecado e está disposto a viver com Cristo. O casto, o puro, é aquele que vive e busca viver esse encantamento com Deus. Por isso que esta virtude, a virtude da castidade, no coração do padre, do sacerdote, não é um peso, o seu celibato. No coração de um religioso ou uma religiosa, não é um peso, é algo grandioso, porque essas almas, e assim deve ser sempre, se comprazem em ter Cristo, preenchendo totalmente os seus amores, colocando dentro desses corações, Jesus, todas as forças necessárias, dando as graças mais grandiosas para buscar esse configurar-se com Cristo. Os leigos, o jovem, as crianças, os casados, quando não buscam esse encontrar-se com Deus, a tendência é o mundo vir com a sua avalanche de impureza e derrubar muitos. E aí nós já entramos nesse segundo ponto dos perigos e dos inimigos que nós temos contra a pureza, contra a castidade. Em primeiro lugar, o mundo. Quantas coisas no mundo que levam à impureza, que levam aos pecados contra a castidade. Na simples propaganda de bala, às vezes, tem lá uma mulher seminua, dizeres insinuantes, de duplos sentidos. E aí o mundo, a sociedade, vai a cada dia se aprofundando mais na lama, no fosso. As modas indecentes, as roupas indecentes, principalmente na parte feminina, as calças compridas femininas, as mini-saias, as blusas decotadas, transparentes. Como que isso o mundo usa para perverter e colocar tentações e pecados, e muitos outros que ali podem pecar pelos olhos. As músicas indecentes. Às vezes se morre um cantor famoso, né, desse sertanejo, que cantam muitas músicas, né, de duplo sentido e sensuais ou românticas. É triste a gente ver muitas vezes as reações dos católicos
que choram como se fosse um herói, uma heroína, mas músicas que levaram tantas almas ao pecado. Claro que a gente entristece com a morte, né, da pessoa, mas se camufla esse ponto, né, que é tão ruim. Se uma pessoa já leva alguém a um pecado mortal, que desgraça que é. E aí nós vemos o mundo cheio dessas músicas indecentes. O mundo, juntamente com o demônio, quer trazer para nós as tentações. As tentações que muitas vezes, até mesmo diante de uma oração santa, ou às vezes até diante das imagens, do nada pode-se vir uma tentação impura. Santo Afonso de Ligório, bispo da igreja, ele morreu velhinho e era atormentado por tentações impuras. E aí o demônio muitas vezes quer levar a alma a viver esse momento de ilusória alegria e felicidade. E a nossa natureza decaída, nós temos em nós os 7 vícios capitais, e um deles nós sabemos que é a luxúria. A luxúria não é o luxo, não, né? Às vezes a pessoa se equivoca. A luxúria é justamente a tendência às coisas indecentes, as coisas contra o 6º mandamento, o 9º mandamento, contra o pecado, contra a castidade, por pensamentos, olhares, ações, palavras, intenções, vontade. E nós temos isso dentro de nós, esse vício capital, junto com os outros 6, esse desenrolar e esse processo de crescer, esse vício capital, depende muitas vezes da nossa história, do nosso esforço, não é, da nossa oração, do ambiente que nós muitas vezes fomos criados ou formados. Mas enfim, todos temos, de uma forma presente na alma, uns mais, outros menos, mas nós temos, dentro da nossa natureza humana, essa marca da tendência à luxúria. Então, como a castidade é esse encontro com Deus, as nossas armas justamente serão encontrarmos-nos com Deus. A busca da oração à Virgem Maria, a devoção à Nossa Senhora, é uma grande arma que nós temos contra as tentações. A oração da Salve Rainha, o lembrai-vos, debaixo de vossa proteção. A medalha milagrosa que nós devemos ter em nosso peito, colocar no pescoço das nossas crianças, incentivar essas crianças a beijarem a medalha milagrosa, para conservar nelas a inocência de suas almas, a guardarem os seus corpinhos, a terem o pudor. A devoção a Nossa Senhora na reza do Santo Terço, na nossa consagração, que devemos fazer todos os dias, várias vezes ao dia, as jaculatórias dedicadas a Nossa Senhora. Como, amados irmãos, o demônio treme diante de Nossa Senhora. Até mesmo quando se tem momentos de permissão de Deus, de possessões diabólicas, muitos exorcistas, ao falar ou ao narrar uma possessão diabólica, nunca o demônio falou o nome de Maria. Se refere a Nossa Senhora como aquela que trouxe ao mundo o Filho de Deus, ou aquela, não é, mulher que é como o sol, mas não diz o nome Maria Santíssima. Como que esse nome é poderoso diante das tentações, diante do perigo do pecado, invocarmos Nossa Senhora. A água benta, termos água benta em nosso bolso,
em nossa casa. Uma gota de água benta que o padre benze, ele faz ali a bênção da igreja, colocando o poder do seu sacerdócio e do ritual católico sobre a água com exorcismo e sobre o sal também com exorcismo. E aonde cai uma gota desta água, o demônio foge. Vamos usar mais a água benta. Os sacramentos, vamos nos confessar mais. A confissão, sem ter em nós o pecado mortal, é um grande escudo. Renovarmos a nossa confissão contra as tentações. A Santa Comunhão, onde nós recebemos Deus, nosso Senhor, e nossa alma, vivo como está no céu, é a maior força que nós temos diante das tentações. O escapulário de Nossa Senhora, enfim, quantas armas nós temos para usar diante dos assaltos que o demônio, o mundo e nossa natureza pode nos colocar. E junto desta virtude da pureza, da castidade, é preciso nós nutrirmos em nossa alma a virtude da humildade. Porque pela história da igreja nós vemos, pode acontecer de ter pessoas puras como os anjos, mas orgulhosas como os diabos. E aí só a virtude da pureza não leva a pessoa ao céu, se não houver, claro, junto à humildade, porque a humildade vai nos levar a vivermos sempre desconfiando de nós mesmos. Ela vai nos impulsionar a buscar Deus nosso Senhor. Ela vai nos levar a não julgar o nosso próximo, quando nós vermos ou soubermos de alguma fraqueza de nosso irmão na fé. A humildade não vai nos levar a apontar o dedo para aquele que caiu em algum escândalo, em alguma confusão em sua vida. A humildade vai nos fazer achar que somos piores do que aqueles que nós muitas vezes poderíamos julgar que são ruins. E a humildade assim vai atrair os olhos de Deus para nós e vai ser esse último escudo para nos salvar, para nutrir em nós a pureza. Sem a humildade, a pureza ela vai perdendo o seu valor e vai se caindo em outros pecados. E a alma pode assim até se perder. Como é forte aquela palavra de Jesus diante dos fariseus, homens orgulhosos, que eram muitas vezes falsos. Fariseus são aqueles que pegaram as pedras para atirar naquela pecadora pública, que foi pega em adultério publicamente. São aqueles tipos de pessoas, que queriam apedrejar aquela mulher, e Jesus disse: quem não tem pecado, atire a pedra. E aí começaram a ir embora. E Jesus diz no Evangelho para esses fariseus que eram orgulhosos, não nutriam essa humildade, Jesus falou palavras fortes, desculpem a palavra, mas é a palavra que Jesus proferiu: as prostitutas te antecederão no reino dos céus. Como que a humildade é importante, a gente se ajoelhar diante da cruz de nosso Senhor, nos reconhecer pecadores. E diante de todos esses pontos, nós olhamos para nosso Senhor crucificado, olhamos para Santo Antônio, para esse que nós estamos vindo aqui rezar todos os dias, e colocamos a história de nossa alma, seja ela tendo cometido muitos pecados, com a penitência, ou seja ela isenta de muitos pecados, com a inocência. Mas o fato de estarmos aqui, diante de nosso Senhor sacramentado, com fé no poder de Deus, da Virgem Maria, dos sacramentais da Santa Igreja,
Nós temos total condições de anularmos o nosso passado, colocando uma pedra em cima, ou nutrirmos as virtudes que já estão plantadas em nossa alma. E é bonito a gente ver como que Jesus fez isso na vida dos santos. Para termos uma ideia, Santa Maria Madalena foi uma mulher de má vida, como sabemos, e a ladainha de todos os santos, que nós rezamos e cantamos, ela separa os santos por classes. Os santos que são apóstolos, os santos que foram monges, os santos que foram confessores, os santos que foram mártires, e invoca alguns santos em especial. E no grupo de invocações da ladainha de todos os santos, onde estão as virgens, a primeira santa a ser invocada é Santa Maria Madalena. É essa misericórdia de Deus, o sangue de Cristo que apaga qualquer pecado. Daí a nossa união com essas armas que a Santa Igreja nos dá, com o poder de Nossa Senhora. E aí nós não vamos temer, nós não vamos ter medo do mundo, do demônio, nem da nossa natureza, porque armados com Deus, com a sua graça, e é claro, desconfiando de nós mesmos, nós a cada dia vamos estar buscando vencer, e vencedores nós seremos, porque Jesus Cristo, Nossa Senhora, Ele já pisou a cabeça do demônio. Jesus venceu o demônio na cruz. O demônio é um derrotado, o demônio é um desgraçado, um perdedor. Então, diante da nossa inteligência e vontade, a nossa liberdade tem que escolher o que é santo, escolher essa união com Deus, que todos nós hoje possamos renovar essa nossa entrega a Cristo, por intercessão de Santo Antônio, de nós deslumbrarmos esse amor de Deus em nossa vida, que Santo Antônio possa nos mostrar a grandiosidade do amor de Deus para conosco, a querermos viver com o nosso coração cheio das coisas santas, para não ter espaço para nada daquilo que é imundo, que possa ofender a Deus, que nós possamos, através desta trezena, da festa de Santo Antônio, copadroeiro desta paróquia, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria e a nossa decisão de continuarmos sempre com Deus nosso Senhor. E aí se aplicará aquela bem-aventurança a cada um de nós, que Jesus falou: bem-aventurados, felizes os puros, porque esses verão a Deus. Que assim possamos estar no céu, com a nossa alma unida a Deus na terra e vivendo eternamente com Ele por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.